Hoje nós vamos conhecer um pouco da história de um homem que se manteve diariamente na presença de Deus. Ele e toda a sua família foram abençoados. Amém? 2 Samuel, capítulo 6, verso 9 a 12. Nesse momento, vamos curvar nossas frontes e vamos falar com Deus. Soberano Deus, graças te damos, Pai, por mais um ano que está se passando e por essa última quarta-feira, Senhor, porque estamos aqui na Tua presença, porque o Senhor nos trouxe aqui. E somente através do Senhor, através do Teu Espírito, através de Cristo Jesus, nos tem fortalecido a cada dia. Pai de amor, nesse momento, abra nosso entendimento, abra nosso coração, para entendermos melhor a Tua palavra, para que assim, ó Deus, nós possamos andar retamente nos Teus caminhos, possamos obedecê-la e possamos pôr em prática em nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O verso 9 a 12 diz assim: Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Olha só, o contexto histórico. Davi tenta levar a arca para Jerusalém. Se nós formos analisar o capítulo 6, diz que Davi, ele tenta levar a arca para Jerusalém, mas devido ao não cumprimento da vontade revelada de Deus, o Senhor não pôde aceitar o serviço. Davi, com medo de continuar a levar a arca do Senhor, resolve deixá-la na casa de um levita da família dos coreitas, nascido na cidade de Gate, o geteu natural de Gate. Por 3 meses, o símbolo mais impressionante da presença de Deus esteve na casa de Obed-edom, que era a arca do Senhor, a arca da aliança, né? A arca era o artigo mais sagrado em toda a história de Israel, o objeto mais poderoso na face da terra. Uma caixa foi o ponto central da sua casa. Estou certo de que essa caixa mudou a maneira como eles viviam naquela casa. Todos os dias, durante 3 meses, eles estavam conscientes de que Deus estava morando com eles, hospedando em sua sala. Quando a presença de Deus é bem-vinda e encorajada em uma casa, a família é verdadeiramente abençoada. Como toda família, a família de Obed-edom tinha dificuldades em seu lar. Agora eu pergunto, qual é a família que não tem uma dificuldade em sua casa? Eu não vi até agora nenhuma família perfeita, onde os pais e os filhos são perfeitos, porque sempre há dificuldade, sempre há intriga, sempre há desentendimento. Alguns teólogos afirmam que sua esposa era estéril até essa data. E isso consistia um grave problema, pois na sociedade israelita uma mulher não ter filhos lhe tirava o valor. A família dele, como a nossa, enfrentava dificuldades. Hoje, centenas e centenas de esposas clamam em seu coração:
Preciso de oração, porque o meu casamento não é mais casamento. E nós precisamos hoje de um milagre em nossa família. Mas para isso acontecer, temos que deixar Cristo entrar, pois somente sua presença pode nos abençoar. Hoje estivemos conversando ali sobre algo bem interessante, né? O que me chamou mais atenção foi quando o irmão falou sobre a casa aquela mantida sobre a rocha. Uma casa que é mantida sobre a rocha, sabemos que a rocha é o símbolo de Jesus Cristo. Então, quando a casa ela é mantida sobre a rocha, nem vento, nem tempestade, nem nada irá contra aquela casa. Mas é quando ela é feita sobre a areia, os seus fundamentos são sobre a areia, qualquer tempestade que vier, tribulação, com certeza ela vai cair. E é grande a sua destruição, né? Jesus, ele proferiu essa parábola para seus discípulos. A mesma coisa pensamos no dia de hoje. Se a nossa família ela não está fundamentada em Cristo Jesus, qualquer dificuldade que vier à frente, ela irá ser destruída, como muitos lares hoje estão sendo destruídos. Satanás ele está habitando poderosamente nos lares, em todas as famílias. E temos que ter muito cuidado com questão a isso. Quantas vezes você tem sentado com a sua família e estudando a palavra de Deus, fazendo culto, tanto matutino quanto vespertino, com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo? Quantas vezes nós temos feito isso em nossa casa? Temos que analisar sobre essa questão. Será que a nossa casa ela está fundamentada sobre a rocha ou sobre a areia? E olha, a família de Obed-Edom, quando o Senhor estava na presença ali na casa deles, toda a família foi abençoada. Segundo os relatos históricos, né, os teólogos falam que a esposa dele era estéril, mas ele teve muitos filhos. Quando nós vamos lá para a Primeira Crônica, vamos abrir nossas Bíblias lá em Primeira Crônica, capítulo 26. Primeira Crônica, capítulo 26, verso 1, 4 ao 8. O verso 1 diz assim: Quanto aos turnos dos porteiros, dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Aí vai no verso 4. Os filhos de Obed-Edom, Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Zacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Eusabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed-Edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 62. Se a esposa dele era estéril, como foi que nasceram esses filhos? Quando Deus começou a habitar na casa daquela família, ele começou a abençoar. E a sua esposa, que era estéril, ela começou a gerar filhos. E ali toda a família foi abençoada. Para você verificar, para você ver o significado, diz que todos os filhos eram valentes, homens robustos. Então, eram homens abençoados. Na maioria das casas, há uma caixa que é o ponto central. O mobiliário é posto em direção a ela e muitas vezes a atenção é muito focada nela. Ela tem o poder de moldar a vida em casa, formar o caráter dos filhos, corromper os valores, perturbar as relações e controlar as agendas. Em muitos lares cristãos, a TV é lida
com mais frequência do que a Bíblia. Hoje a gente não vê muito a televisão. O que é que nós vemos mais hoje? O celular. É muito raro muitas pessoas trocarem o celular pela televisão. Hoje, o ponto central das casas são os celulares. Então, os celulares são mais vistos do que a própria Bíblia, tanto os filhos como os pais. Isto não é uma mensagem anti-TV ou anti-celular, mas é preciso refletir o que tem ocupado o primeiro lugar em nossos lares. A caixa no centro da casa de Obed-Edom trouxe bênçãos. Lembrou-os diariamente da presença de Deus e de sua bondade para com Israel, sua fidelidade, promessas, aliança, poder e glória. Queridos, quando nós, como pais, nós temos a responsabilidade e Deus nos deixou esses grandes presentes que são nossos filhos, de mantê-los no caminho dele. Então, nós como os pais temos que levar os nossos filhos na presença de Deus. E quantas vezes nós temos feito isso em nossos lares? Nós temos posto a caixa. Hoje a caixa é a Bíblia. A Bíblia hoje representa, né, na nossa vida, no nosso cristianismo, como a caixa da aliança, que ali estava na casa de Obed-Edom. Precisamos entender que o que tem faltado em nossos lares não é dinheiro, saúde ou qualquer outra coisa. O que tem impedido que as bênçãos da família conjugal e familiar caiam sobre nós e nossa família, em muitos casos, é a falta da presença de Deus em nossos lares. Uma família que não busca a Deus, que não busca a presença de Deus, em todos os momentos onde acontece alguma intriga ou algum desentendimento, o que ela faz? Quando ela não busca a Deus, ela logo se desmancha, eu digo assim. Um vai para o lado, o outro vai para outro, porque Deus não se faz presente naquele lugar. Então, quando nós não buscamos a Deus, reunimos nossa família em nossa casa e não buscamos a Deus, o futuro disso vai ser individual. Um vai para o lado, outro vai para outro. E os filhos ficam dispersos, porque não sabem a qual caminho seguir. Se vai para o lado do pai ou se vai para o lado da mãe. Agora, quando nós, como família, cônjuges, como casal, buscamos a Deus, buscamos a presença de Deus com nossos filhos, mesmo que as tribulações, as tempestades vierem, nós estamos firmes na rocha que é Jesus Cristo. E Ele jamais vai deixar com aquela família desande, mas sim que ela se una cada dia mais. Buscamos intensamente mais conforto, mais bens, a melhor educação para os filhos, etc. Mas não buscamos a presença de Deus como deveríamos. Buscar-me e me achareis quando me buscares de todo o coração. A presença de Deus na casa de Obed-Edom mudou sua maneira de viver, e assim também deve ser em nossa vida e nossa casa. A presença de Cristo em nós nos torna melhor esposo e esposa. Produz fidelidade, amor, respeito para com o cônjuge. A presença de Cristo em nós nos torna pais mais atenciosos, amorosos, equilibrados, compreensivos. A razão de tantos lares estarem fracassando é que temos tudo menos a presença de Cristo em nossa família. A presença de Deus na casa de Obed-Edom trouxe bênçãos emocionais e físicas. Podemos ver que isso, pelo menos, pelo nome de seus filhos. O primeiro chamava Semaías, que significa ouvido por Jeová. O segundo, Josabade, Jeová quem me deu. Joá, Jeová é meu irmão. Natanael, meu amigo é Deus. Amiel,
Existem recompensas? Isacar, portador do salário. Esses são os significados dos nomes de Obed-edom, porque foi Deus que deu os filhos para ele. A bênção sobre a família de Obed-edom foi grande. A presença de Deus no lar de Obed-edom trouxe verdadeira felicidade. E em sua casa, Deus é reconhecido, valorizado e estimado? Você precisa, como Obed-edom, que Deus abençoe seu lar? O lar que busca restaurar o altar da família, que cada um dos seus integrantes busca restaurar a devoção pessoal, a oração, que tem compaixão, é hospitaleiro, fiel, cuida do templo do Espírito Santo, cumpre o chamado de Deus para a sua vida e é abençoado. Cristo não prometeu impedir que as dificuldades ou provações viessem, pois essas muitas vezes suas bênçãos cobreiras de Deus, mas prometeu que em meio às dificuldades e provações ele jamais nos deixaria. Queridos, precisamos entender o valor do culto familiar. Eu fico muito feliz quando eu ouço um irmão ou uma irmã dizer que em sua casa há um culto familiar, onde os filhos e os cônjuges buscam a Deus todos os dias, diariamente. Porque eu creio que quando a família busca a Deus todos os dias, Deus vai habitando, vai morando, vai fazendo mudança naquele local. Porque aonde Deus habita, Satanás ele não entra. Ele não entra, porque o Espírito de Deus está naquele lugar. E os anjos estão cercando aquela casa. Então, quando nós buscamos a Deus com nossos filhos, eles mudam suas atitudes. Os nossos cônjuges, nós mudamos as nossas atitudes. Nós mudamos também as nossas práticas, porque Deus ele vai fazendo uma transformação diária completa. Eu não acredito quando uma família faz um culto em sua casa e nada é mudado. Eu não creio nisso. Eu creio sim, quando a família busca a Deus, todos que moram naquela casa, eu creio que ali haverá mudança. Assim como teve uma grande mudança na casa daquele homem, aonde a Arca da Aliança foi colocada ali, e todos os dias eles buscavam a Deus, porque ele sabia que Deus habitava naquele lugar. Porque aquela arca era sagrada, e ali não podia tocar. Mas Deus estava morando junto com aquelas pessoas. E todas as pessoas foram abençoadas daquela casa. E olha só, Davi ele ficou sabendo disso. Ele ficou sabendo porque alguém chegou com ele e falou: olha, a casa de Obed-edom é uma casa abençoada. E o que foi que ele fez? Imediatamente ele mandou tirar a Arca da Aliança dali, porque ele queria que a arca estivesse na cidade de Davi. Então ele mandou tirar a arca e ele levou para a cidade dele, porque Davi também queria sentir a presença de Deus mais perto. Ele queria ser abençoado, assim como aquela família foi abençoada. E assim somos nós também. Nós temos que ter esse mesmo pensamento. Se uma família está sendo abençoada quando busca a Deus, nós também temos que colocar em prática em nossa vida, em nossa casa, essas mesmas atitudes de buscar a Deus todos os dias. Não importa se é de manhã, se é à tarde ou se é à noite. Mas eu creio em nome de Jesus, quando nós, como pais, como líderes de nossa casa, leva nossos filhos aos pés de Cristo, com certeza absolutamente que Deus ele fará transformação naquele lugar e aquele lugar será abençoado. Deixar que a presença de Deus entre em sua casa, comprometendo-se a buscá-lo diariamente através do culto familiar e da comunhão pessoal. Deseja você restaurar o altar em sua vida e em sua casa? Essas são perguntas para nós. E dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você deseja isso, então convido você a fazer um compromisso com Deus em reunir todos os dias a família e fazer um culto familiar.
Se você deseja isso, esse compromisso, entrando já no ano de 2020, se esse ano você não teve esse compromisso, se você não reuniu sua família todos os dias para buscar a Deus, não importa o horário. Se seu filho estuda à tarde, busque pela manhã. Se ele estuda pela manhã, busca à tarde. Não importa o horário. Se você quiser fazer esse compromisso não é com a igreja, não é comigo. É um compromisso com Deus, de buscar todos os dias a Deus. Você e toda a sua família.